Em audiência de instrução no Fórum Criminal da Barra Funda, será decidido hoje se os policiais militares José Marques Madalhano e Augusto César da Silva Liberali irão a júri popular pela morte do carroceiro Ricardo Silva Nascimento, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. A gente vai falar sobre esse assunto com a Mineres Maroni, que é professora da Unicamp e psicoterapeuta, com consultório na Rua Sebastião Velho, esquina em que se deu o assassinato do carroceiro, e com Ariel de Castro Alves, advogado, especialista em direitos humanos pela PUC de São Paulo. Olá, Mineres, bom dia, Ariel, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Ariel, bom dia, Marilu. Bom dia, Marilu, bom dia, Mineres. É um prazer falar com vocês, com os ouvintes da TVT e da Rede Brasil Atual, da Rádio Brasil Atual. É um prazer sempre, viu, Ariel? Bom, vamos começar aqui com a Mineres, Ariel, que ela vai contar para a gente, relembrar esse caso, né, da morte do Ricardo, que a gente acompanhou de perto, na época estava na reportagem, na Rádio Brasil Atual, a gente acompanhou muito de perto este caso e a gente segue acompanhando desde então. A Mineres, conta para a gente, relembra o caso para quem não conhece esse assassinato, né, que ocorreu do carroceiro Ricardo Silva Nascimento por policiais militares em Pinheiros. Bom, eu começo dizendo que o Ricardo era nosso vizinho, era meu vizinho de consultório. Morou na mesma rua que eu tenho meu consultório durante anos. Nunca fez mal a ninguém. Ele ficava com a carroça dele e, no máximo, nos cumprimentávamos. Era uma pessoa muito quieta e muito risonha. Aí, no dia 12 de julho, ele estava nervoso em frente a uma pizzaria que tem na Navarro de Andrade, na Morato Coelho, e ele tinha um pau de uns 80 centímetros, muito nervoso, porque ele tinha uma esquizofrenia, como o Genivaldo lá de Sergipe. E o Madalhano, agora não lembro, Madalhano, ele um dia antes tinha já abordado o Ricardo Nascimento e levado ele para a 14ª delegacia, que é aqui pertinho, porque ele não tinha carteira de identidade. Então, quando no dia 12 ele chega de novo perto do Ricardo, o Ricardo fica muito nervoso e tem uma vareta de 80 centímetros. E aí o Madalhano deu 2 tiros no peito dele e o matou imediatamente. O policial que estava do lado nada fez para omitir. Uma pessoa que filmou o que estava acontecendo, arrancaram o celular da mão dele e apagaram todas as fotos. O Ricardo foi colocado no camburão da Polícia Militar, foi levado para o Hospital das Clínicas, ou seja, eles mexeram na cena do crime. E isso não é possível fazer. E aí, os moradores de Pinheiros começaram uma movimentação muito grande, porque foi um terror, realmente um terror, em frente ao Pão de Açúcar, às 7 horas, por aí da noite. E aí, nós fizemos uma coisa em Pinheiros, que foi uma exceção maravilhosa nesse bairro. Fizemos uma grande passeata liderada pelos carroceiros. Um dos carroceiros, o Gilvan, chamado Piauí, que andava com o seu cachorro, ele tentou impedir, na hora do assassinato, que o Madalhano matasse o Ricardo. E o policial lhe disse, você será o próximo. Infelizmente, ele foi o próximo, porque a pressão dele aumentou, ele ficou com medo da perseguição e teve um AVC e morreu. E nós fizemos uma missa na Monte Serrat, aqui na paróquia. Antes tínhamos feito uma grande missa na Catedral da Sé, que é realmente uma igreja de resistência. Lá foi a missa do Herzog. Estava o Audálio Dantas, que ainda estava vivo, ele faleceu, e estavam muitos intelectuais, Peter Poppelbar, Thales Abissaber, o Laimer, e as mães de Maio, que tem os seus filhos mortos, né, pelo terrorismo de Estado. Então, eu penso que nós, moradores do Pinheiros, que ainda estamos organizados, estamos botando flor de novo no totem e na carroça branca do Ricardo, que está entre as ruas
Morato Coelho e Navarro de Andrade, nós nos mantemos organizados e hoje vamos ao fórum, né, da Barra Funda, num ato às 12 horas, porque será decidido se os policiais irão a júri popular ou se o julgamento se dará a portas fechadas, que muito convém para os acusados. Então, nós vamos pressionar para que eles sejam julgados com júri popular. E nos mantemos muito organizados em torno disso, porque é a única maneira de acabar com o genocídio no nosso país. Agora, Ariel, você que acompanha também o caso há muito tempo, eu queria que você falasse da importância do dia de hoje, né? Como bem salientou a Mineres, é muito importante que ele seja julgado, que vá a júri popular. E hoje é que vai ser decidido se os policiais vão ou não a júri popular pela morte do carroceiro Ricardo Silva Nascimento, no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. Na sua opinião, qual que é a sua expectativa em relação a essa decisão, Ariel? O que deveria ser feito? Deveria ir a júri popular? Sim, a professora Mineres narrou muito bem tudo o que ocorreu nesse caso. Eu também presido o grupo Tortura Nunca Mais, e ela lembrou aí do espaço de resistência que é a Catedral da Sé. Ela lembrou de uma missa que foi celebrada pelo padre Júlio Lancelotti, com quem atuo na defesa dos direitos humanos há quase 30 anos. E de fato, o padre Júlio tem se destacado na defesa desses setores mais vulneráveis, né, mais alijados da sociedade, excluídos, né, como a população de rua. Fico muito contente, né, que a Mineres e pessoas, artistas, pessoas que moram ali na região de Pinheiros, estejam se mobilizando nesses fatos, né? E ela também mencionou as Mães de Maio, e eu fui do CONDEP, da Comissão Especial que apurou os crimes de maio em 2006, e até hoje nós não temos resultados efetivos para punição de maus policiais, de membros de grupos de extermínio que atuaram em 2006, matando mais de 500 pessoas. Nós até publicamos um livro, que era o relatório dessa comissão especial do CONDEP. E é importante essa mobilização, então, da comunidade, para que esse caso não fique impune, porque, infelizmente, nós temos um judiciário racista, discriminatório, um judiciário que não dá um valor adequado à vida dos mais pobres. Então, nós precisamos dessa pressão, dessa mobilização. Na instrução e julgamento, ainda serão ouvidas testemunhas, né, pelo que eu verifiquei, e depois, talvez não seja decidido hoje ainda. Geralmente, o juiz abre o prazo para as alegações finais, para que os advogados das partes se manifestem em 10 dias com a defesa e a acusação, que é o promotor Djalma Múcio, que é um grande promotor, um promotor que tem vários livros publicados, um professor, uma pessoa muito atuante. Então, nós teremos 10 dias de prazo para as alegações finais, né? Primeiro para o Ministério Público, depois para a defesa, para daqui uns 2 meses termos aí uma decisão se esses policiais, esses 2 policiais, serão pronunciados. E a pronúncia é que estabelece quando se vai a júri popular por homicídio. Esperamos que, de fato, esses policiais sejam julgados pelo homicídio que cometeram. Está muito claro que o rapaz estava apenas com uma madeira na mão quando foi alvejado. Os laudos demonstram também que esses policiais, o policial que atirou, ele estava numa curta distância aí quando efetuou aqueles disparos, 2 disparos que atingiram o peito, o projétil atingiu até o coração, o pulmão, o fígado da vítima. Então, nós precisamos que essa execução sumária seja julgada e que esses policiais sejam punidos. Infelizmente,
São Paulo é um dos estados com maior violência policial no Brasil, apesar de ter instalado as câmeras nos uniformes, que tem diminuído um pouco essa violência, mas nós tivemos aí 423 mortes ocasionadas, né, por policiais militares, execuções do ano de 2021 contra civis. Muitas vezes eles dizem que foi resistência, que foram confrontos, mas nós sabemos que em boa parte dessas situações não houve confronto nenhum e muitas vezes eles montam uma cena do crime como se tivesse ocorrido um confronto. Às vezes até colocam armas frias nas mãos das vítimas para simular disparos e simular também, inclusive, pólvora na mão das vítimas. Então, de fato, nós temos que enfrentar essa alta letalidade policial. Mais de 5 mil mortes no Brasil todos os anos pelas polícias, e esse desgoverno atual, ele incentiva a violência policial, porque, inclusive, propõe exclusão de ilicitude, para que o policial possa justificar que ele matou alguém por medo, por surpresa ou por violenta emoção. Se já tivesse em vigor a exclusão de ilicitude proposta pelo Sérgio Moro e pelo Jair Bolsonaro em 2019, a Mineres e Marilu, esse caso jamais teria algum tipo de punição, porque o policial podia dizer que estava com medo ou foi surpreendido pelo rapaz com uma madeira na mão e simplesmente ficaria impune. Exato, e a Mineres, a gente colocou aqui essa questão, né, da importância da gente continuar, nesse caso do Ricardo Silva Nascimento, né, de um carroceiro que foi assassinado pelo policial militar. Você e o Ariel falaram da importância, o quão simbólico é justamente a Catedral da Sé, para uma missa de uma pessoa que faleceu. Enfim, a gente lembrou aí do Vladimir Herzog, né, e lembramos também aqui do Ricardo Silva Nascimento. A gente não pode, né, naturalizar a morte de um pobre negro da periferia. Enfim, ele morava aí, né, como você falou, era seu vizinho, e a comunidade, a sociedade aqui de Pinheiros se levantou contra essa morte também. Então, é muito importante a gente não naturalizar a morte dos negros, dos pobres periféricos aqui do Brasil, né, Mineres? Tem um simbólico aí, né, que a gente precisa também ressaltar, né? Olha, eu penso assim, que eu quero ressaltar que ele era completamente inofensivo, completamente. E que ele ficou nervoso... Acho que está picotando, não sei se só para mim. Ariel, está picotando para você? Não. Então, ressaltei que ele era muito inofensivo, Marilu, não fazia mal para ninguém. Morou anos na minha rua. Então, era assim, foi absolutamente descabido, ele ficou nervoso. Ele tinha uma esquizofrenia, que eu acho que é parecido com o Genivaldo. Então, é mais grave do que ser pobre carroceiro. Era também uma pessoa com processos mentais difíceis. E a Polícia Militar não tem nenhum trato para abordar as pessoas. Vai e mata, sumariamente. Foi realmente algo muito aterrorizante aqui no bairro. E por isso o bairro se levantou. E fez uma movimentação muito bonita que não parou durante 40 dias, e hoje ainda recolocamos a carroça branca dele, está cheia de flores. Então, inclusive, eu vou pedir para a nossa direção técnica também colocar no ar justamente esse vídeo, né, dessa carroça branca, e eu queria que você falasse sobre exatamente essa colocação dessa carroça branca no local da morte do Ricardo, exatamente onde ele foi ainda não está florida, mas agora ela está cheia de flores. Em agosto de 2017, teve uma celebração, estava presente o Laércio Suplicy e o Audálio Dantas, que faleceu, e os moradores do bairro. Então, nós colocamos a carroça branca como um símbolo, uma espécie de tótem, para marcar a posição, né, de que nós não nos conformávamos com a morte do Ricardo. E, passados 5 anos, voltamos a colocar a carroça. Tem um artista de rua que ajuda muitos carroceiros, chamado Mundano.
eu penso, eu não acompanhei esse último detalhe, mas eu penso que é obra do mundano refazer a carroça e recolocar aqui ontem ou antes de ontem, não sei quando foi. Mas, enfim, é o nosso símbolo, que espero que se mantenha aí, enquanto isso não ganhar um percurso razoável. O percurso razoável é realmente que esses policiais sejam julgados e punidos, né? É o mínimo que se pode propor. Agora, Ariel, eu queria que você falasse sobre essa questão, né? Os principais argumentos da acusação é superioridade numérica, né? Eram dois policiais armados, né? Com revólver contra o homem armado com um pau. Também havia meios não letais para conter o Ricardo, né? Eu queria que você falasse também dessa, enfim, desse argumento, né? De acusação contra os policiais, Ariel. Sim, eles poderiam ter usado spray de pimenta se eles alegam que o rapaz estava descontrolado. Poderiam até usar o cacetete, mas não poderiam usar o revólver, não poderiam efetuar disparos, não poderiam executar como executaram. Então, de fato, nós temos um homicídio qualificado, pelo motivo fútil, porque simplesmente o rapaz estava com uma madeira na mão, eles resolveram assassinar o rapaz. E também temos aí o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Então, foi de uma forma realmente traiçoeira. O rapaz não esperava ser alvejado, ser executado daquela forma que foi. Então, isso mostra, né, uma atuação policial que acaba sendo corriqueira no Brasil. Nesse caso, foi no bairro de classe alta, mas com relação ao pobre. E é isso que nós temos que discutir no Brasil. Nós vimos uns anos atrás um empresário sendo abordado na casa dele depois de uma denúncia de violência doméstica lá em Alphaville, e os policiais sendo xingados, né? Os policiais agiram de forma educada, de forma cordial. Mas quando vão abordar pessoas pobres, pessoas negras, jovens, em regiões periféricas ou mesmo em bairros nobres, eles atuam de outra forma. Então, de fato, nós temos um aparato policial racista, um aparato policial discriminatório. E o Brasil tem altíssimos índices de letalidade policial. Em São Paulo, 20% do total de homicídios são praticados pelas polícias. Em países até como Estados Unidos, nem 2% do total de homicídios é praticado por policiais. Então, é inadmissível que uma parte significativa das mortes sejam com envolvimento dos policiais. Quem deveria cumprir a lei muitas vezes são os próprios, se tornam os criminosos. Então, isso gera uma grande insegurança pública. Nós temos que debater essa questão com a sociedade. No Brasil todo, então, 10% dos homicídios são praticados por policiais. Então, a letalidade policial é um dos grandes problemas desse país, e nós sabemos que o atual governo incentiva essa letalidade policial. Assim como o João Dória incentivou durante toda a sua campanha, durante todo o seu governo do estado de São Paulo, e muitas vezes ele falou que a polícia iria matar. O atual governador Rodrigo Garcia já tomou posse também, até para tentar ganhar voto, dizendo que qualquer pessoa que apontasse uma arma da polícia seria morto. Então, já incentivando também a violência policial. Então, de fato, nós temos que também responsabilizar essas autoridades. Não é só o policial José Madalhano que foi lá, executou o Ricardo. Nós temos que também culpabilizar as autoridades que incentivam que os policiais matem. Nós temos uma verdadeira licença para matar, que é dada pelas autoridades do Estado para que esses policiais façam isso. E uma morosidade extrema também na apuração desses casos. Essa situação foi em 2017, nós estamos em 2022 e vai para a segunda audiência para ver o absurdo da morosidade em julgar uma situação assim. Isso favorece muito
a impunidade também. E a Mineres, agora só para a gente encerrar, vamos falar aqui do ato por justiça, hoje, a partir das 14h, em frente ao Fórum Criminal da Barra Funda, na Avenida Doutor Abrão Ribeiro, 313, justamente para protestar contra a morte do carroceiro de Pinheiros, né, o Ricardo, assim que ficou conhecido. Se você gostaria de falar alguma coisa final aqui, a gente já está encerrando aqui, a Mineres. Olha, eu tenho o horário da meio-dia, agora você me confundiu, porque estava às 14 horas, mas agora é meio-dia que nós vamos nos encontrar mudou? Em frente ao fórum. Então tá. A partir das 12 horas. A partir das 12 horas. Meio-dia, ali no Fórum Criminal da Barra Funda, né? Isso. Isso. Eu estou fazendo tudo que eu posso para tornar público isso, né? Mandando por Zap, mandando por Facebook, todas as redes que eu tenho. E eu penso que é muito importante que as pessoas estejam presentes, muito importante. Porque nós estamos agora, só para concluir, tem alguma coisa que aconteceu com os brasileiros que eles viraram zumbis, né? Um governo que é um verdadeiro desgoverno, uma matança generalizada, e nós estamos completamente impotentes e parece que incapazes de reagir. É preciso começar a reagir ontem, né? Então, hoje é um bom momento para a gente começar. Tá bom? Você está ótimo. Muito obrigada, querida. Muito obrigada pela sua entrevista e também, Ariel. Um forte abraço para vocês, viu? Muito obrigada pela entrevista. Para você também, querida. Obrigado. Bom dia. Tchau. Obrigada. Bom dia. Tchauzinho. Falamos aqui com a Mineres Maroni, professora da Unicamp, psicoterapeuta, com consultório na Rua Sebastião Velho, esquina em que se deu o assassinato do carroceiro Ricardo, e conversamos também com Ariel de Castro Alves, advogado, especialista em direitos humanos pela PUC de São Paulo e também presidente do grupo Tortura Nunca Mais. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.